Que festa foi essa que nós comemoramos em abril? Uma festa que Deus ordenou para o povo e a igreja comemora também. E isso mesmo, a Páscoa. Então, em abril nós comemoramos a Páscoa e a igreja, depois que passa a Páscoa, vem uma grande festa. Uma grande festa que as pessoas comemoram, vai ser até no começo do mês, dia 1º, agora, semana que vem. Alguém sabe que festa é essa? É uma grande festa também que tem, depois da festa da Páscoa, tem essa outra grande festa. Quem saberia que grande festa seria essa? Alguém sabe? Chegou perto. Antes do tabernáculo. O tabernáculo vai ser depois. Tem uma festa antes. Depois dessa festa, vem outra festa que é essa que você falou. As festas do tabernáculo ou as festas das cabanas. Mas, alguém lembra que festa é essa depois da Páscoa? Fala porque está coçando para falar mesmo. A festa de Pentecoste. Depois que passa a Páscoa, passa 40 dias, eles passam orando. Aí quando completa 50 dias, eles comemoram essa festa, que é uma colheita que naquela época o povo tinha. E você sabe que as pessoas, elas festejam. Deus, você sabe o que Deus fez? Deus criou várias festas para o povo dele se alegrar o ano todo. O ano todo. O pessoal fala que o nordestino é alegre, que tem festa o ano todo lá no Nordeste, né? Mas isso daí não é de nordestino, não. Isso aí é da palavra de Deus. O Senhor instituiu festas o ano todo. É festa do tabernáculo, festa do Pentecoste, festa da Páscoa, festa do Purim, festa, e assim vai. Porque Deus quer que o povo dele passe o ano todo alegre. Deus quer que a igreja seja uma igreja alegre. Uma igreja que sempre está fazendo festa, sempre está sentindo a presença de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo em que está se aproximando essa outra festa. Uma festa muito boa. E os discípulos, eles queriam sentir a presença de Deus para poder ter poder, para tirar o medo que eles tinham de ser presos. E Jesus falou para eles assim: olha, antes de vocês irem pregar o evangelho para todas as criaturas, primeiro aguarde essa festa. Aguarde o Pentecoste. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de autoridade e de poder. Qual seria essa autoridade? Qual seria esse poder? Seria um poder para as pessoas testemunhar de Jesus, porque elas tinham medo de falar de Jesus e ser presa. Elas tinham medo de dar testemunho de Jesus e ser presa. Jesus foi preso. E naquela época, o Império Romano tinha determinado, junto com os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para prender todos aqueles que falassem de Jesus ou ensinassem as práticas que Jesus ensinou, que também eram só coisas boas. Mas os discípulos, eles ficaram com medo. Por quê? Porque Jesus havia sido morto e eles tinham medo de ser presos. Então Jesus falou: já que vocês ainda não estão prontos, então não pode sair para falar. Vocês agora vão ficar em Jerusalém e vão ficar orando todo dia, até que vai vir do alto um revestimento e vocês vão serem cheios de poder. E eles obedeceram. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora entra o que eu falei para vocês. Depois da Páscoa vem essa grande festa, né? E domingo vai ser a ceia, então domingo vamos fazer uma grande festa, porque vai ser uma festa de revestimento de poder. Começando na vigília na sexta, se Deus quiser, e no sábado a gente vai fazer um culto maravilhoso de louvor, e depois nós vamos para domingo
A festa de Pentecostes. Olha aqui que fala. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos? Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico, historiador, chamado Lucas. E ele também, além de médico, além de historiador, ele foi um dos discípulos de Jesus que relatou todos os acontecimentos que houve em Atos dos Apóstolos. Então, ele relatou o que aconteceu. Capítulo 2, capítulo 2 do livro de Atos. Está projetando? Glória a Deus. Então, vamos aguardar. Eu vou ler na minha versão. Volta a falar, guardem suas Bíblias, leem suas Bíblias, porque eles estão alterando. A IEA está projetando para ter uma correção na Bíblia, e através dessa correção eles vão mudarem a Bíblia. Então, não desprezem suas Bíblias de papéis, fiquem com elas em casa, porque quando a IEA mudar, nós vamos ter que começar a ler só na Bíblia. Por quê? Porque a inteligência artificial vai mudar ali ela vai mudar algumas formas de como a Bíblia nos retrata a história. Por quê? Porque o diabo antes queria queimar. Ele mandou, na verdade, na época da perseguição da igreja, eles queriam queimar todas as Bíblias para ninguém entender. Agora não. Agora, qual que é a tática dele? Ele quer mudar a Bíblia para você não precisar mais obedecer como Jesus ensinou. Aí você não vai ter os ensinamentos de Jesus. Você vai o quê? Fazer o que Jesus não falou para fazer, achando que está certo. Deu certo? Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e credenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas é o que foi dito pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre a carne, toda a carne.
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas a ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele Davi sempre via diante de mim, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encheras de júbilo. Varões e irmãos, seja-vos lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que, do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono. Nesta provisão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, mas ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos pelos escapelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se, ajuntaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam-se na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Essa foi a festa, no dia de Pentecostes.
Depois de 40 dias, eles sabiam que se aproximava essa festa. E chegou o dia da festa. E eles estavam todos reunidos orando. A importância de nós estarmos reunidos e orando é que Deus ouve a oração coletiva. Deus ouve a oração individual, mas é importante nós estarmos sempre se reunindo também para orar. É muito importante nós estarmos sempre reunindo para pedir para o Senhor nos direcionar, nos abençoar, abençoar aquilo que nós fazemos. Para que Deus abençoe nossas plantas, o que nós plantarmos produzir, para Deus abençoar as nossas criações, para as nossas criações produzirem bem, para Deus abençoar aquilo que você vai fazer, sabe? Abençoar nossas vidas, nossa saúde. É muito importante nós orarmos um pelos outros. É importante a gente estar orando um pelos outros. Em casa, quando vocês orarem, é muito importante lembrar: Senhor, abençoe o irmão tal, fulano tal, vai citando nomes. E sabe como que vocês pedem para Deus abençoar? Porque nós temos que, às vezes a gente vai orar e fala assim: a minha oração não passa 2 minutos. Aí o outro fala: a minha não chega nenhum. Eu falo: Senhor, abençoe todos nós. Ó Senhor, abençoe fulano, e nos abençoe em nome de Jesus, amém. E você fala assim: como que fulano consegue orar bastante e eu não consigo orar? Porque eu já pedi para Deus abençoar todo mundo. Abençoar todo mundo. Nós já somos abençoados por Deus, mas o que nós queremos para o irmão? Senhor, olha, abençoe fulano porque ele está com problema no trabalho, e ele pediu para mim, Senhor, orar para o Senhor. Pai querido, resolve aquele problema. Abençoe aquele irmão, tirando a dor dele, curando a dor do seu ombro, do seu joelho, da sua coluna. Deus, tem misericórdia dele, reforça o músculo, dê vigor para ele. Senhor, abençoe ele no seu trabalho. Ele precisa, Senhor, de vender para pagar suas contas. Senhor, abençoe para que ele tenha, abençoe os carros, meu Deus, para não quebrarem, porque quando quebra, Senhor, dá muito gasto. Então nós vamos colocando o que nós queremos que Deus faz, né? Por isso que tem irmão que fica 1, 2 horas orando. E você fala assim: nossa, como que esse irmão não consegue orar tanto? Você já percebeu que tem irmão que ora bastante e outros não conseguem orar bastante? Porque aquele irmão, quando começa a orar, o próprio Espírito Santo vai revelando para ele as necessidades. Isso é importante. E eles aqui, irmãos, começaram a orar especificamente pedindo para Deus exercícios de poder. Tanto é que lá na frente, mais para frente, cheio da autoridade de Deus, eles começam agora a curar as pessoas. Eles começam agora a exercer autoridade sobre as doenças, sobre os demônios. E eles vão ser perseguidos. E tem um momento que a igreja vai orar e fala para Deus: Senhor, olha as afrontas, eles estão prendendo as pessoas porque estão fazendo o bem. E eles começam a falar para Deus o que está acontecendo. Então, quando nós nos reunimos para orar, é importante nós declararmos o que nós queremos que Deus faça. Porque senão a gente vai orar e vai falar assim: Senhor, obrigado pelo dia, abençoe minha vida, abençoe a vida do meu irmão, guarda nossas famílias, dê um dia de paz em nome de Jesus. Amém? Nós oramos, nem chegamos a entrar na presença de Deus, já saímos. Porque é muito. Aí o Senhor fala: filho, o que ela está precisando? Você pediu para eu abençoar ela, mas o que mesmo que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Abençoe, abençoada ela é, porque ela acordou e está com saúde. Mas o que é mais que você quer? A gente tem que especificar. Quando uma pessoa nos procura para a gente orar, o que ela fala para nós? Olha, você poderia orar por isso, por isso, por isso. Ela não fala, ó, por isso, né? Que nem dia 7, sem ser sábado agora, no outro sábado, nós vamos ter a nossa querida cavalgada. Sem ser nesse final de semana, no outro nós vamos ter a cavalgada. Então, vamos orar para o quê? Vamos orar para os cavalos irem tranquilos, não ter problema na estrada,
né? Orar para que dê tudo certo, orar para que Deus abençoe os que vão participar, orar para quem for ir de carro, né? Com som, orar para Deus estar abençoando quem ouvir as mensagens, os louvores na estrada, sabe? Olha, vem vindo um grupo de irmãos ali do Manaim, com os cavalos, eles estão fazendo uma cavalgada da comunhão, e estão levando ali, ó, aí a gente vai, né? Chega lá no final, no pé da serra, quando a gente subir a serra, porque nós vamos subir a serra, quando chegar no pé da serra, a gente vai ali agradecer a Deus e pedir para Ele trazer de novo no retorno. Vamos pedir para Deus estar abençoando, aonde nós passarmos, eles ouvirem, olha, estão indo ali servos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele falou para os discípulos, fiquem e orem para vocês terem revestimento. E eles, meus irmãos, não tinham coragem para falar que Jesus tinha ressuscitado. De repente, eles orando. Eu acredito que a oração deles era assim, Senhor, o Senhor falou para nós ficarmos em Jerusalém. Nós já estamos em Jerusalém. Estamos aguardando o Senhor derramar do céu o teu poder, que o Senhor falou para nós ficarmos aqui, até do céu nós sermos revestidos. Senhor, estamos orando, pedimos que o Senhor nos reveste, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos reveste de autoridade, derrama sobre nós o teu poder, a tua autoridade, e eles orando, todo mundo orando. De repente, um barulho começou a acontecer. Veio aquele barulho, não foi vento, foi um barulho como de um vento. E o barulho de um vento forte, todo mundo escuta, né? O barulho de um vento forte chama a atenção de todo mundo. Como as pessoas religiosas de todas as redondezas, de todos os povos estavam reunidos para essa festa, porque era comum, vinham as pessoas da região, você vê, da Mesopotâmia, os árabes, os romanos, os prosélitos, os judeus, todas as regiões ali, da Ásia, da Frígia, sabe? Todo mundo ia até Jerusalém participar dessa festa. E eles estavam ali na festa, comemorando. De repente, no meio daquela festa, surge um barulho, um som. Que jeito que era esse som? Como de um vento forte, impetuoso. E eles ouviram o barulho e falaram entre eles, olha que barulho é esse? Que barulho estranho, que barulho, o que está acontecendo? Sabe de onde veio o barulho? Lá da casa onde estavam os discípulos orando. Então, quando você orar, não se preocupe se vão falar, mas ele está orando alto, ele está falando mistério, ele está isso. Não se preocupe, irmão, porque o barulho de Deus atrai as pessoas. O barulho de Deus, não o barulho desses sons que a gente vê por aí, que faz acabar com a paz de todo mundo. Mas o de Deus não, o de Deus atrai, porque eles sabem que o barulho de Deus tem poder. Aonde Deus está, há poder. Então estavam ali, reunidos e começaram a orar. Quando eles chegam, eles olham para aqueles discípulos e para aquelas pessoas, eles veem como uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um, como uma língua de fogo. Quem daqui já viu fogueira, quando sai aquela língua de fogo assim, quando o fogo está grande, que sai assim? Então, eles viram como uma língua, como uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um. E como os que estavam reunidos ali eram de várias línguas, de vários idiomas, eles começaram, aqueles homens que vieram da Galileia, que eram chamados de galileus, estavam falando, mas cada um ouvia na sua própria língua. Se tivesse brasileiros, ouvia português. Se tivesse ali americanos, ouvia em inglês. Se tivesse alemão, ouvia em alemão.
né? Vou dar um exemplo. Se tivesse o Hannes e eu ouvir na língua dele alemão. Se tivesse a esposa dele junto e eu ouvir inglês na língua americana. Se tivesse eu e eu ouvir na língua portuguesa. Mas eles falavam só uma palavra e saía em vários idiomas. Olha só o mistério de Deus. Deus estava mostrando que aonde ele está, o poder dele faz com que todo mundo seja unido. Aonde Deus está, a união. Aonde Deus está, há o poder. E aquele momento, irmãos, as pessoas ficaram maravilhados. As pessoas ficaram admirados. Mas tem pessoas, irmãos, que não entendem. Às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos cultuando, às vezes está louvando, e a gente começa, glória a Deus, aleluia, estou sentindo a presença de Jesus. Já tem pessoas que vai falar, não sei que presença é essa, porque eu não estou sentindo nada. Mas isso daí sempre vai acontecer. E tinha aquelas pessoas que falaram, isso aí não é de Deus, não. Não é nada de Deus, não. Olha o jeito deles. Estão bêbados. Então é bêbado, cheio de mosto. O mosto é a bebida forte. O mosto é aquilo que deixa a pessoa embriagada. Meus irmãos, você acredita que teve gente que teve a coragem de falar com os discípulos 9 horas da manhã, fazendo um culto maravilhoso? Jesus veio 9 horas da manhã. Eles foram cheios do Espírito Santo, a igreja foi cheia do Espírito Santo às 9 horas da manhã. Glória a Deus por nós cultuarmos ao Senhor pela manhã, porque aí a gente já é cheio, já passa o dia na presença de Deus, né? A gente já sai daqui alimentado do Espírito, da palavra, aí o que tem na mesa a gente agradece, porque já estamos aqui, já saímos alimentados, nós não vamos, só tem isso, não, a gente come e é uma bênção. E todo domingo é uma bênção, né? Todo domingo é uma bênção. Domingo que vem vai ser uma bênção, porque domingo que vem já vão se preparando, hein? Domingo que vem a ceia, então domingo que vem nós vamos comer todos juntos de novo, né? Domingo que vem a gente vai almoçar junto. Ah, mas eu estou apertado, não saiu o pagamento. Olha, eu garanto, o Senhor, segundo as suas riquezas, vai suprir as nossas necessidades. Se a palavra do Senhor diz isso, nós vamos comer sim. Nós vamos juntar e vamos comer. Por quê? Porque Jesus é um Deus que ama ver a sua igreja alegre. Ele ama ver a sua igreja em festa. E aquelas pessoas que não querem, irmãos, compartilhar com a gente, vão falar assim, deixa eles para lá. Mas nós vamos fazer a nossa comunhão. E os discípulos chegaram para essas pessoas, não ficaram mais com medo, não. Antes eles tinham medo. Agora estão cheios de poder. Ei, isso não é embriaguez, não tem ninguém aqui bêbado, não. Nós estamos cheios do poder de Deus. Sabe aquilo que o profeta Joel falou? Que nos últimos dias do Senhor ele derramaria do seu poder? É isso que está acontecendo. Deus está derramando o seu poder sobre a igreja. Deus está derramando o seu poder sobre nossas vidas. E nós não podemos aceitar acusações. Não, eles são qualquer um, eles não têm. Deus nos enche para nós sermos revestidos. E aquelas pessoas estão bêbadas, não tem nada não. Aí eles falaram, não, ninguém aqui está bebendo, não, aqui é o poder de Deus. E ele começou a falar, sabe? Jesus, vocês não mataram? Pois é, ele ressuscitou e agora está derramando o poder dele. Jesus está aqui, Jesus está derramando o poder dele nesse lugar, Jesus está derramando o poder dele nas nossas vidas. Sabe para quê? Para nós não termos vergonha, para nós falarmos, Jesus é comigo, Jesus abençoe lá no nosso lugar, Jesus tem abençoado a minha vida. Da criança ao mais idoso, o Senhor tem abençoado. Jesus tem dado vigor, Jesus tem dado sonho, Jesus tem dado força, Jesus tem derramado alegria, Jesus tem nos guardado. Olha, irmãos, não sei se vocês perceberam, mas tem muitas pessoas por aí que estão desesperadas, que estão sem saber o que fazer. E Jesus está derramando o seu poder sobre nós. Por isso que nós estamos aqui. No dia de Pentecostes, a igreja começa unida. E eles começam agora, irmãos, a viver uma vida diferente.
As pessoas falam assim: o que eu preciso fazer? Nós temos que saber responder para aquelas pessoas que estão sofrendo. E quando a gente falar de Jesus, eles perguntarem: o que eu preciso fazer? Nós temos que saber falar: você precisa agora, primeiro, se arrepender da forma como você está vivendo. Não viva mais essa vida. Se arrepende, entrega agora a sua forma de viver para Jesus. E Jesus agora vai salvar você dessa geração perversa. Irmãos, nós estamos vivendo numa geração perversa, não foi só aquela geração. A nossa também é uma geração perversa. E nós vamos falar: olha, você tem que entregar a sua vida para Cristo se você quiser se salvar dessa geração perversa, geração egoísta, geração que só pensa em si, geração que não tem sonhos, geração que não tem expectativa, uma geração que só pensa em maldade. E então nós vamos falar: se você quer viver uma vida abençoada, arrepende-se de viver longe dos caminhos do Senhor. Arrepende de você não estar na presença de Deus. Em vez de você ouvir algumas músicas que não te traz nenhuma bênção, ouve aquelas que te traz bênção. Em vez de você ficar só fazendo aquilo que não agrada a Deus, procure fazer o que agrada. Se salve dessa geração, essa geração que está aí ensinando as coisas erradas. Naquela época, já havia uma geração perversa. Então, irmãos, Jesus quer que nós sejamos cheios do poder para testemunhar do seu grande amor. Do seu grande amor. E não fique com medo, não, de falar que Jesus é na tua vida. Não fique com medo de falar que Jesus não gosta que as pessoas cometem pecado, cometem aquilo que desagrada. Tem muitas pessoas sofrendo porque acha que se falar para a pessoa que o que ela está fazendo errado, vai perder o amigo, vai perder a amiga, vai perder a amizade. Irmão, que amizade é essa que só está te influenciando a fazer coisa errada? Se livre dessa amizade, se livre dessas pessoas. Você não pode ter medo de falar a verdade para elas. Muitas vezes, meus irmãos, ela precisa ouvir a verdade, e se você não falar a verdade, você vai fazer com que ela continue no erro, e ela, ainda depois que descobrir a verdade, vai falar: por que você não me falou a verdade? Lembra do exemplo que a professora deu no curso? Que quando ela falou a verdade com o rapaz, ela achando que aquele rapaz ia ficar com raiva, aquele rapaz não ia querer saber mais dela. Lembra que depois ele foi falar: olha, você foi a melhor professora que eu já tive, sabe por quê? Porque ela falou a verdade para ele. Às vezes nós temos medo de falar a verdade. Isso que você está fazendo é errado. Você não está agradando a Deus. Mas olha, não tenha medo se a pessoa não vai querer mais saber de você, mas fale a verdade. Porque muitas vezes, meu irmão, João capítulo 8, versículo 32, fala assim: a verdade vai libertar. Muitas vezes a verdade que você não fala vai fazer com que a pessoa continue escrava. Então fale a verdade. Olha, não é assim que Jesus ensina. Olha, não foi assim que Jesus ensinou. A verdade é aquilo que você está fazendo errado. Porque os discípulos agora estavam com autoridade. É para isso que nós temos que pedir autoridade. Para nós não termos medo. Se eu falar para a pessoa que está fazendo errado, ele não vai querer mais ficar com a minha amizade. E daí se ele não querer? O importante é Jesus te dar autoridade. Os apóstolos, quando falaram assim: olha, arrepende-se do caminho que vocês estão vivendo. E se salvem dessa geração. Se salvem dessas coisas erradas. Quase 3.000 pessoas se entregaram a vida para Cristo. Sabe por quê? Porque eles agora tiveram autoridade e não tiveram mais medo. Eles falaram: mas agora vocês são diferentes. Agora eles estavam falando: está vendo? O que vocês estão vendo de diferente em nós
É o que Deus profetizou que ia acontecer. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos falar a verdade e estar na presença de Jesus. No dia que eles estavam orando, que foram revestidos de poder, já mudou tudo o estilo de vida deles. Já não ficaram com medo mais, já não precisaram mais se preocupar se as pessoas iam gostar ou não deles. Alguns acharam que eles estavam bêbados, e eles falaram, não, ninguém está bêbado não, ninguém está bêbado. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos ter medo do que as pessoas vão pensar de nós. Ah, você está lá no Manarim, está nessa igreja aí, agora tudo de você não pode. Não, muito pelo contrário. Nós podemos tudo, mas nem tudo que nós podemos vai ser bom para nós. Nem tudo que nós podemos vai ser bom para nós. Por exemplo, eu posso comer de tudo, mas nem tudo que nós podemos comer vai fazer bem. Não é que eu não posso, é que agora nós não vivemos mais escravos dos nossos desejos. Nós agora não vivemos mais escravos das nossas vontades. Eu não vivo mais escravo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Então, meus irmãos, nós já começamos a falar isso. Oh, por que você não pode beber bebida alcoólica? Quem falou que eu não posso? Eu posso. Mas você acha que é legal? Você acha que convém? Você acha que é bom? Se fosse bom, por que Jesus não falou? Em vez disso, por que vocês não se enchem do Espírito Santo? Eu posso sim, mas eu, como servo de Cristo, vou viver agora agradando a Ele, não mais a mim. Você vai agradar a Deus, por exemplo, sendo egoísta, não ajudando o irmão quando você está precisando. Outro dia eu estava indo para Marília, tinha um carro parado, não sei se foi ali, ou se foi, foi na rotatória. Não sei mais quem que eu estava. Eu vi uma pessoa andando e um carro parado. Eu falei, vou perguntar se precisa de ajuda. Aí eles agradeceram, falaram, não, a gente parou aqui, estamos só... Mas é importante você parar e demonstrar que você está se preocupando. Né? Isso é importante. Uma vez eu estava fazendo compra com a Shizuka e o carro riu a bateria e não pegava. Ela não tinha força para empurrar. Eu como que vou empurrar e dar tranco? De repente, irmão, juntou um monte de gente. Falou, não daí. Começou a empurrar a gente ali na República. Deu tranco, pegou o carro pegou tudo. Ela falou, olha como que é bom. Como que é gostoso quando você está precisando aparecer alguém para te ajudar. Então agora nós vivemos de forma diferente. A gente se preocupa. Então, quando você fala assim, não, eu me preocupo, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu não vou mais ser egoísta, porque tem gente que fala, quebrou, né? Ele que se vire e tal. Não, nós agora ajudamos. Agora nós vamos fazer o quê? Aquilo que Jesus ensinou. E tudo aquilo que a geração perversa ensina, não agrada a Deus. E os discípulos falaram, vocês têm que se salvar dessa geração. Porque a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês. E eles falaram, então eu quero essa promessa. Porque eles viram neles poder e agora eles não tinham mais medo. Eles não tinham mais medo. Né? E é isso que nós precisamos. Sermos revestidos para trazer a presença de Deus e assim a gente está levando a palavra. E aqueles discípulos, meus irmãos, obedeceram e ficaram em Jerusalém. Nós temos que entender que nós precisamos ficar, orar, para Deus estar nos dando a direção. E eu quero dizer aos irmãos, estou muito feliz, porque Deus está dando a direção e nós vamos, olha, esse ano é um ano abençoado. Deus está nos guardando, eu creio, e estou orando para várias pessoas que estão afastadas voltar para os caminhos do Senhor, que é o ano da promessa de muitos voltarem para a casa do Pai, muitos voltarem para a igreja, muitos voltarem para a casa dos seus pais. Amém. Glória a Deus.
A gente precisa estar sempre entendendo que Deus faz acontecer quando nós oramos. Rapaz, irmão, eu preciso botar que todos vocês conhecem. A dor, ela sempre pegava comigo, ela falava, mãe, eu estou achando que eu não fiz tanto negócio. Imagina todo dia ele com uma paçoca no bolso e outro na janta. Ele vinha da cidade, ele já foi comprar. Muito doce. A noite me tirou, eu estava aqui para fora. Eu fui todo dia com o negócio com o e ela falava, ela tudo que a universidade da eu posso fazer. Eu já paguei para ele que eu fiz. Ela falou, mãe, vamos entrar em uma opção. E ele me dava vontade de comer doce. E várias vezes, quando eu estou na cidade, ela falou para ele que orar, porque nunca, acho que até um mês, que ele não come doce. Eu fui para a cidade, deixei doce na geladeira, pudim, ele não vou oferecer, já teve comigo. Pode de doce nunca mais entrou em casa. Eu ia comer já trazia doce, trazia doce, graças a Deus. Porque comer doce também, porque comia muito doce. Mas ele esqueceu disso, não come mais. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então, é isso. Os discípulos ficaram orando e agora eles tinham essa autoridade. E é isso que o Senhor quer, que nós continuemos orando. Amém? Então, vamos orar. Agora a gente põe impacto, vamos ficar em pé. Vamos orar, meu irmão, nós precisamos orar. Vamos orar pela paz em Israel. A palavra de Deus fala, orem pela nação de Israel, prosperarão aqueles que amam eles. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, orar pelos nossos projetos, orar para domingo, orar para que Deus esteja abençoando aqueles que nós amamos. E orar para aquelas pessoas que nós amamos voltar para o Senhor que estão longe, tá bom? Então você pode lembrar de uma pessoa e orar e pedir para Deus trazer ela de volta para a casa do Senhor? Pai querido, em nome de Jesus, queremos agora te agradecer pela palavra, te agradecer pela essa mensagem. Junto com a tua amada igreja, Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe, vá visitando agora, Pai amado, aqueles que nós amamos. Eu peço que o Senhor visite a vida do meu irmão Donizel, a vida da minha cunhada Lourdes, a vida do meu irmão Daniel, da minha cunhada Irene, do Alexandre, do Alex, da Bia. Peço que o Senhor visite, ó Deus, a vida, Pai amado, do Almir, a vida das suas famílias. Deus, eu peço que o Senhor visite, Pai amado, as pessoas ali em Ruxaria, a Rosa, a Cida, abençoe o Xaxá, Senhor Deus, abençoe, Pai querido, ali também o Jair, o Regino, abençoe aqueles irmãos ali, ó Deus, que eles possam estar na tua presença. Pai, eu quero te pedir pelos nossos irmãos que estão colocando pedido aqui nessa caixinha de oração. Pai querido, no nome de Jesus, muitos irmãos, muitos, ó Deus, que estiveram no curso, e aquelas pessoas que estiveram no curso tiveram sonhos e colocaram, Pai querido, aqui nessa caixinha de oração. No nome santo de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os pedidos. As pessoas que têm um sonho, ó Deus, e colocaram aqui depositando, confiando que nós estaríamos orando. Agora, Senhor Jesus, no nome de Jesus, eu peço que os sonhos venham se realizar. O Senhor venha, Pai querido, abençoar cada pedido, seja ele, Pai amado, na área financeira, na área emocional, na área profissional, que o Senhor conceda, Pai querido, a vitória no nome de Jesus para esses pedidos. Aqui tem pedidos, Senhor Deus, da Júlia, da Mafalda, pedidos, ó Deus, de várias pessoas, o meu, da Marisa, o da Águida, Senhor Deus, da minha mãe, o pedido, Pai querido, de todos aqueles que fizeram curso nesse final, nessa semana, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde, ó Pai, dando a eles a bênção. E Pai querido, no nome de Jesus, que a igreja esteja orando, esteja, Senhor Deus, voltando para os teus caminhos, vivendo uma vida de oração. Abençoe, ó Pai, para que às sextas-feiras nós possamos estar, Senhor Deus, voltando à oração, nos sábados, nos domingos, nas semanas, no nome de Jesus. Abençoe, Pai querido, os pastores, os missionários que levam a tua palavra, aqueles que estão ali, Senhor Deus, em Israel,
aqueles que estão, Pai querido, no Afeganistão, aqueles que estão no Paquistão, na Índia, na China, na Coreia do Norte, aqueles que estão sendo perseguidos, que o Senhor visite. Oramos também pelos nossos irmãos que estão, meu Pai, ali, Senhor Deus, presos, porque foram orar na frente dos quartéis, que o Senhor visite eles, dê a liberdade a cada um deles, aquela senhora idosa que estava com aquela Bíblia orando, que foi condenada, que o Senhor reverta essa situação, que o Senhor tire essa injustiça da nossa nação, aquelas pessoas, Pai querido, por estarem louvando, estarem cantando, adorando o Teu nome, ali naquele dia estão presas, que o Senhor visite, que o Senhor liberte, Senhor Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção. Esteja, Senhor Deus, nos guardando no dia de hoje, para a honra e para a glória do Teu nome. É que nós oramos e lhe agradecemos. Amém? E assim, pode bater palma, e assim o nosso culto está terminado, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus.